tratam sobre o salário de prefeito, vereador, secretários municipais e vice-prefeito. Quais as alterações, o Sérgio Leite, geógrafo, vai comentar aqui quais as alterações e quais as implicações que isso pode acontecer. Caso você queira também mandar perguntas aí para o Sérgio Leite, mandar perguntas aqui para o nosso programa, daqui a pouco o Cláudio Campos, o jornalista Cláudio Campos, vai entrar aqui falando sobre um pouco da política em Campo Magro, em Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande. Na nossa região metropolitana aí vamos fazer alguns comentários. Se você quiser participar desse programa, você pode mandar um WhatsApp. Vai passar aí na sua tela o número do WhatsApp, você está vendo ali, ó, 41996133677. Nós temos o nosso site de notícias, um portal de notícias, que é o www.verdadeexpressão.com.br, que você também está acompanhando essa entrevista em nosso site. E também você está acompanhando essa entrevista que é ao vivo pelo Facebook, na página Verdade Expressão, e também pela página da TV Transamérica. Então, gostaria de dar uma boa noite ao nosso amigo Sérgio Leite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Prazer em recebê-lo. Pode sentar aí, fica à vontade. Sérgio Leite, eu gostaria que você falasse aí um pouco sobre a sua história. Você é geógrafo, né? Trazer uma homenagem que foi dada pelo mestre Kang para você. Isso aqui é uma homenagem em relação ao campeonato do ano passado, né? Então, se me permite, eu gostaria de colocar essa homenagem e automaticamente gostaria de repassar em suas mãos o livro Grandes Mestres, uma publicação que foi feita a 7ª edição. Essa sétima edição nós tivemos lá em São Paulo, eu, o mestre Kang e alguns outros mestres, recebendo esse livro em homenagem, onde eu fui titulado lá como mestre honoris causa em artes marciais. Igualmente fomos homenageados lá pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui tem uma matéria sua, né? Um artigo seu. Tem um artigo meu aí dizendo a minha trajetória, na página 29. 29. Vamos pegar aqui então a tua... que pode mostrar ali para o nosso telespectador. Página 29, então, aqui nós temos uma matéria vinculada nossa, à época que nós fomos aqui ao lado, embaixo está o mestre Kang, o mestre Hong Sun Kang, que é meu mestre, né? Aproximadamente 30 anos nós estamos juntos seguindo essa carreira nas artes marciais, tanto no Taekwondo, Hapkido e no Yaran-Kendo. Legal. Já que você falou do Taekwondo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história nas artes marciais. Pode sentar e fica à vontade. Com licença. Então, nós iniciamos, como eu disse, aproximadamente há 30 anos atrás, nós iniciamos nas artes marciais no Taekwondo. Inicialmente eu comecei a treinar quando tinha academia na Vidraçaria Bosa. A gente treinava inclusive com um dos atuais moradores lá de Campo Magro, o Dr. Gustavo Noronha, que também ele é faixa preta de Taekwondo. Logo a seguir eu conheci o mestre Kang e começamos a nossa carreira. Então me formei faixa preta em Taekwondo. Na sequência eu me formei em Hapkido e Yaran-Kendo. Então, ao longo desses anos, tive diversas titulações. A última titulação que eu tive aí foi como mestre de Taekwondo e Hapkido, sexto Dan. E hoje, pela manhã, eu tive mais lá um certificado do mestre Kang em relação ao seminário de Yaran-Kendo. Então, ou seja, nós estamos fazendo seminários internacionais, inclusive aproveito o ensejo para convidá-lo no seminário que vai ter de Hapkido Internacional no dia 11 e 12 de março, que vai ser na Academia Central de Muscaga, na rua Francisco Deroso, 1466, esquina com Xaxim, Curitiba, Paraná. Então, esse está o convite, a programação do evento, né? Aproveito para falar sobre esse evento que treina diversos profissionais da área e repassar também para o seu programa o convite também da primeira cópia do embaixador da Coreia, né? Então nós tivemos o ano passado já um campeonato vinculado com o embaixador da Coreia que veio aqui. Agora vão ter a primeira cópia, Copa da Coreia. Nós trouxemos aqui o convite para que você possa visualizar esse evento, né, de grande relevância para o Paraná e para o Brasil. Então a gente vai deixar fixado aí depois para o seu programa.
Então, nós, ao longo dos anos, aí nós estamos tratando as questões das artes marciais. Vale a ressalva de que todo ano nós fazemos campeonatos mundiais, né? Tanto de taekwondo como hapkido, e automaticamente fazemos também os eventos, as formaturas dos profissionais, dos mestres nas artes marciais em relação a Arang Kundo, que é técnica de espada, né? Você dá algum tipo de aula? Então, na realidade, eu só treino faixa preta, né? Então, antes eu treinava os profissionais das áreas, mas agora eu só atuo com faixa preta, normalmente policiais, professores, outros atletas de artes diversas, seja karatê, taekwondo, hapkido, ninjutsu, muay thai, fukontachi, entre outras modalidades específicas que tem aí. Então, a gente ensina lá quebramento, rolamento, deslocamento, entre outras técnicas e habilidades exclusivas para a faixa preta, né? A você que chegou agora pelo Facebook, mande aí seu comentário, sua participação na página Verdade Expressão ou então na página da TV Transamérica. Lembrando que daqui a pouco vamos falar o que vai acontecer amanhã, né, o que pode acontecer amanhã na Câmara Municipal de Campo Magro. Vamos falar aí sobre a legislação municipal de Campo Magro. O Sérgio Leite é especialista aí, estudou bem a legislação de Campo Magro, vai falar sobre a questão do salário de prefeito e também dos seus artigos aí, que fala sobre a renúncia da Receita Tributária, que nós publicamos no nosso site, e também sobre o artigo em defesa do patrimônio público municipal de Campo Magro. Sérgio Leite, você falou que tem uma formação de geógrafo. Qual que é a sua atuação hoje nesse ramo? Eu atuo mais na área ambiental, né? Então, a minha formação, eu tenho a licenciatura plena com ênfase, a licenciatura com ênfase em educação ambiental e o bacharelado com ênfase em geoprocessamento. E tenho uma pós-graduação na área de georreferenciamento de imóveis rurais. Atualmente estou cursando Direito, estou no 8º período, né, pela Universidade Tuiuti do Paraná. Estou também aí atuando na área de planejamento urbano e rural, né? Então, o meu forte é o planejamento tanto urbano quanto rural, a questão de planos diretores, zonamento ecológico e econômico, entre outras modalidades aí que se refere à área ambiental especificamente. E já chegou a exercer algum cargo público? Que eu vejo que você tem vários artigos aí nessa área, sobre administração pública. Sim, eu já exerci o cargo, estive diretor de recursos hídricos, iniciei a gestão junto com o ex-prefeito lá em 1997, quando o município foi emancipado em 95, em 97 começou a primeira gestão. Eu atuei na área de Agricultura e Meio Ambiente, que na época era Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, e depois passei a exercer algumas funções. Naquela época não se tinha secretaria, né? Então tinha Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e eu e o atual secretário da época, nós respondíamos por alguns departamentos, que na época tinha Agricultura, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Turismo. Na sequência, lá em 2003, em 2004, eu saí da prefeitura, depois retornei em 2014, 2015 e 2016, fiquei um período de 7, 8 meses, depois saí exercendo o cargo lá de diretor de recursos hídricos. E a experiência que você tem na administração pública, qual que é essa visão sobre a administração pública? Não é uma coisa assim que uma burocracia muito grande? Na sua opinião, não haveria meios para se facilitar as coisas? Na realidade, a administração pública ela tem diversas características, né? Em especial a questão da imposição da legalidade, das leis impostas para que o administrador cumpra alguns pré-requisitos. Então, às vezes, se torna muito burocrático um determinado procedimento administrativo em função das inúmeras leis que estão ali postas, né? Onde o gestor público tem que segui-las, né? E em relação a esses artigos aqui que eu estava dando uma olhada aqui, inclusive a gente publicou alguns no nosso site, lá no verdadeexpressão.com.br, você fala da renúncia da Receita Tributária, que abrange a questão de, às vezes, uma determinada isenção, algum determinado benefício, que pode parecer uma vantagem para o município, não é, porque o município está deixando de arrecadar. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então,
esse artigo renúncia de receita, né? É um dos artigos que foi publicado no site, né? Foi 2, né? Mas esse em especial, a gente fala da renúncia da receita, esse você comenta primeiro, da né? receita tributária. Receita tributária. Então, a gente fala um pouco da renúncia, porque o município ele tem algumas características peculiares em relação à arrecadação municipal. Uma delas é o IPTU, né? Então, o IPTU, você sabe que todo ano posterior é escrito em dívida ativa o ano anterior. Então, e muitas vezes tem a legislação do refis, que é para dar condição das pessoas fazer o parcelamento em relação a esses valores que estão lá em aberto, ou seja, multa e juros, que normalmente são dada isenção ou feito o parcelamento e dada essa redução. Para isso acontecer, na realidade, precisa fazer uma análise mais aprofundada. A lei de improbidade administrativa e a própria lei orçamentária anual e o plano plurianual, isso tem que estar combinado, de acordo com o artigo 14, seguir alguns pré-requisitos. Então, simplesmente, a gente não pode fazer isenção sem antes de que preveja no orçamento do município, no plano plurianual, para que possa fazer essa adequação, essa renúncia dessa receita que vai se deixar de receber. Ou seja, a partir do momento que você projetou uma receita X para receber, para ter dentro da sua receita líquida lá, do patrimônio do município, aí você deixa essa receita de ser recebida quando você dá essa isenção. Então, você tem que justificar e seguir esses pré-requisitos, principalmente no artigo 14 da LIA lá, que é a Lei de Improbidade Administrativa, né? Então, fora isso, o município de Campo Magro ele tem algumas características, algumas peculiaridades em relação ao próprio zonamento. Então, hoje nós temos lá a APA do Passaúna, que é a Área de Proteção Ambiental, né, do Passaúna, e temos a Unidade Territorial de Planejamento de Campo Magro. Inserido dentro desse contexto, nós temos o perímetro urbano de Campo Magro. Esse perímetro urbano de Campo Magro, grande parte dele está inserido em área urbana e rural. Mas uma vez delimitado o seu perímetro como área urbana, todas essas propriedades inseridas dentro desse perímetro deveriam ser tributadas. Então, deveria ser feito um levantamento aerofotogramétrico do município e cadastrar essas propriedades. Porque ao não cadastrar, também está se renunciando à receita. Porque essas áreas são passíveis de cobrança de IPTU. Uma vez não cobrada, você está renunciando essa receita que poderia ser ingressada no patrimônio público municipal. Legal, gostaria de mandar um grande abraço aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando, o Chris Robert Caires, que vai estar aqui no próximo programa, a Doroteia Bernarski, que sempre nos acompanha. Você estava falando sobre a renúncia da receita tributária. Agora, muitas vezes essa renúncia da receita tributária não beneficia mais o particular do que propriamente o interesse público? Normalmente sim, normalmente o interesse do particular, porque são questões pontuais. No caso da lei do refis, você aprova ela todo ano, né? Normalmente ela tem lá o período que passa pela Câmara de Vereadores, lá tal, aprova essa lei, então tem uma redução X que as pessoas têm que se habilitar para tal receber aquele benefício. Mas não é somente esse benefício propriamente dito. Quando você deixa de renunciar, quando você deixa de cobrar um alvará de construção, quando você deixa de fazer uma ação fiscalizatória para que seja na recuperação de recursos que estão advindo de obras públicas ou não, ou particulares que estão lá inseridas em prol da sociedade e não está sendo tributada. Então, todo esse bojo de ações tem que estar inserida dentro do planejamento, tanto do plano plurianual como da lei de diretoria orçamentária. Então, você tem que fazer projeções aonde você vai arrecadar, quanto que você vai gastar, quanto que você vai subir, qual que vai ser o seu déficit tributário ao longo do ano, né? E nos anos subsequentes, no caso das gestões aí, que normalmente são 4 anos, né? Mas partindo do exemplo concreto, o município, de repente, precisa de receita, precisa de ISS. Daí para as empresas vir ao município, porque a gente sabe que tem uma disparidade muito grande entre ISS comparado em vários municípios. A Curitiba pode ter um valor de ISS, Campo Magro outro, Colombo outro, Pinhais outro. Daí, geralmente, as empresas vão para os locais que são mais atrativos. Qual é a sua opinião, por exemplo, uma concessão de 1, 2 anos de ISS, uma isenção de 1, 2 anos de ISS nessa situação? Você acha que é viável? A isenção total, ela não é
permitida por lei, né? Então, o ISS, até onde eu sei, o ISS de Campo Magro é 2%, né? Esse valor, em relação às atividades, o que eu vejo, o problema não é do ISS em si, mas sim de como que é tributado. As atividades econômicas, são diversas atividades econômicas que estão lá, e aonde que é arrecadado esse ISS? Porque tem empresas que fazem o serviço aqui em Campo Magro, mas o imposto é recolhido em São Paulo. Então, ou seja, aí nós deixamos de receber. Nós temos aí inúmeras empresas que fizeram alguns investimentos em Campo Magro. A exemplo, podemos pegar aquelas torres de telecomunicações que passam pelo município e não deixam nenhuma receita. Na realidade, houve um serviço ali. Então, se ali tivesse que ser tributado, se esse recurso ficasse para Campo Magro, teria um aumento na receita municipal, né? E na maioria das vezes, as empresas que fazem esse tipo de trabalho, linha de transmissão, gasoduto, oleoduto, entre outros, o recurso não fica em Campo Magro, ele é direcionado para o município de origem, aonde arrecada, normalmente São Paulo e outros estados brasileiros aí. Boa noite também para a Carla Renata Drula e para o Negro Sorriso Jones, que tem um programa aqui também. E o Laio Moreno também, um grande abraço aí, nosso seguidor. Falando em Campo Magro, você desenvolveu um artigo sobre em defesa do patrimônio público municipal. Você poderia explicar um pouquinho melhor esse artigo? Que foi publicado também no nosso site, sim, lá que vocês estão vendo, o verdadeexpressão.com.br. Se você quiser participar com a gente, está ali o WhatsApp, 996133677. Eu só gostaria de fazer um paralelo. Agora há pouco o Chris Hopter esteve aí participando do programa, né? Vai participar semana que vem. Vai participar novamente, mas ele esteve no WhatsApp, né? Mas eu gostaria de parabenizar o Chris Hopter, porque ele fez alguns trabalhos também na área de educação ambiental. Quando eu estive na gestão lá, eu conheci alguns trabalhos que ele veio desenvolvendo. Então, é um parceiro na área ambiental. E a esposa dele também vai estar aqui semana que vem, que é a Marta Leal Caires. Então, parabenizar ambos, né? E gostaria que... Um abraço para ela também. Um abraço. Solicitar a todos que estão assistindo o Verdade Expressão que acessasse os artigos ali para que possa visualizar na íntegra o artigo. A gente vai dar algumas pinceladas aqui. Mas em relação ao patrimônio público municipal, recentemente eu vi um vídeo até aí no Facebook onde se colocava lá... O amigo Aristides Gustavo Regis Machado falou Campo Magro ISS de 2% a 5%. Grande Machado, um abraço. Grande Machado, um abraço. Extremamente competente o Machado nas suas áreas de atuação, né? Trabalhamos junto em alguns momentos. Mas em relação ao patrimônio público, como eu estava dizendo, houve uma matéria vinculada no Facebook, onde mostrou alguns equipamentos públicos que estavam depredados. Então, o que eu vejo, o patrimônio público ele não pode ser depredado, ele se inicia não só com a depredação, mas se inicia também quando dá não manutenção. Um exemplo prático. Janeiro e fevereiro, normalmente são os períodos que as escolas municipais começam as aulas. Mas tem o período de janeiro e fevereiro que tem que fazer roçada, tem que fazer limpeza, pintura, limpeza de caixa d'água e assim por diante. Uma série de manutenções que há necessidade de se fazer. Isso necessita de um planejamento estratégico, tanto da gestão atual como das gestões posteriores. Porque, no caso da atual gestão, né, que houve uma mudança de gestão aí recentemente, né, então o atual prefeito não teve condições de fazer isso, mas espero que nos anos subsequentes isso já seja planejado. Porque você verifica lá alguns equipamentos públicos, seja escola, seja creche, seja a própria prefeitura, ou alguns equipamentos da prefeitura que tenha sido depredado. Então, o patrimônio público, eu acho que o patrimônio público a gente normalmente se tem enquanto equipamento público, mas eu acho que o patrimônio público também é a sociedade, é as pessoas, o quadro da administração municipal também faz parte do patrimônio público, porque a partir do momento que esse profissional que está lá atua na sua respectiva área, ele também ajuda a conservar aquele patrimônio o qual ele atua, seja o computador, seja a mesa, seja qualquer equipamento que esteja lá, ele também não está ajudando a não depredar o patrimônio público. Então, esse artigo, ele vem de encontro a algumas questões também vinculadas com a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, em especial o artigo 9º, 10º e 11º lá, que trata algumas questões pontuais lá, né? E que visa dar um norte para as pessoas que muitas vezes não sabem o que incorpora o patrimônio público, né?
que tem desde o controle da sua manutenção, da sua estruturação, enfim, inúmeras ações que devem ser postas à sociedade, né? E esse artigo ele tenta espacializar essas informações de uma forma mais sintetizada, né? A doutora Fabiana Fernandes também nos acompanha, colega de profissão, um grande abraço. Ricardo Leal, mando um abraço para você também, nos acompanhando. E o Felipe Leite, ele colocou, seu filho, né? Colocou uma situação interessante, que você explicasse sobre o ICMS ecológico. Muitas pessoas não conseguem entender, mas vem dinheiro, não vem dinheiro, como que é isso daí? Então, o ICMS... Tem que ter projeto, não tem que ter, como que funciona isso? Não, na realidade o ICMS ecológico é uma verba carimbada, né, vamos dizer assim, que é um projeto de lei do Nível Beraldino, né, que à época foi alguns municípios estão aí agraciados com o ICMS ecológico, em especial Campo Magro tem esse recebimento de receita. Convido a todos os telespectadores que visitem o site da Fazenda Pública do Estado do Paraná. Lá está os seus percentuais, tanto mês a mês como a ano. No meu Facebook eu coloquei alguns dados quantitativos em relação ao ICMS ecológico, mas ele não é uma verba carimbada. Certo. Então, ou seja, ele entra por um recurso livre. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas veio tanto de ICMS ecológico, por que não é aplicado no meio ambiente? Não é aplicado porque não tem nenhuma lei municipal que estipula que o percentual X daquele valor repassado tem que ser aplicado em ações ambientais. Se isso fosse feito pelos nossos nobres vereadores, isso iria pontuar e enriquecer as ações dos gestores ambientais aí do município, seja tanto na área de agricultura e meio ambiente, que hoje está separada a agricultura e meio ambiente, então tá a agricultura, o meio ambiente foi para a área de urbanismo, né? Mas os professores especial que trabalham fortemente essa questão de educação ambiental. Gostaria de mandar um abraço a todos os professores de Campo Magro e região que atuam na questão ambiental, que isso vem fortalecendo cada vez mais o município. Até porque Campo Magro, a gente fala do ICMS ecológico, ele está inserido 100% em área de manancial. Então, inserido 100% de área manancial, está na hora de que os nossos vereadores propõem, junto à Câmara, um projeto de lei onde possa estabelecer uma regra de utilização do recurso de ICMS ecológico, principalmente nas ações ambientais. Não precisa ser o todo, já que ele é um recurso livre, tem que dar suporte também para as outras ações da Secretaria de Meio Ambiente. Mas que esse percentual seja o suficiente para que os gestores públicos nas áreas ambientais possam desenvolver os seus programas, seus projetos e as suas ações. Porque muitas vezes não se consegue porque esse recurso não está disponível para que se possa ser acessado. Uma vez ele sendo tabulado e quantificado um valor X, essas ações serão endereçadas justamente para as ações ambientais. E você sabe, em termos de valores aí? Olha, tem essa informação? Eu até não vou te dizer porque eu não tenho ela anotada aqui, mas no site da Fazenda tem um quantitativo, como eu disse, mensal, né? E também tem anual. Então tem um valor significativo, posso dizer para você que é um valor que realmente ele é significativo, incorpora o orçamento do município lá, a receita do município, em especial anteriormente da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, e que pode culminar em ações aí propícias e enriquecer muito as ações ambientais do município aí nos próximos anos. Mas eu volto a afirmar, há necessidade de que os vereadores se reúnem, estudem, entrem em consenso com a área jurídica, tanto da Prefeitura como do quadro da Câmara de Vereadores, seu corpo jurídico e técnico, para que possa elaborar uma lei que possa estipular um valor, fixar um valor para as ações de educação ambiental, seja com recurso de ICMS ecológico, entre outros. Até porque nós temos hoje, doutor Guazelli, no município, tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Sim. Só que o ICMS ecológico não vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, porque ele não é um recurso direcionado para o Fundo do Meio Ambiente. Então, ele é direcionado como recurso livre. Então, se esse percentual for direcionado, essa lei foi criada, mas que esse recurso seja direcionado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, onde se tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria, que vai estabelecer as diretrizes, os projetos e as ações para que seja implementado, isso vai engrandecer as ações ambientais. Então, só finalizando a questão do ICMS ecológico aí, ele é um valor significativo, o município está em área 100% de mananciais, tanto nós temos lá temos a bacia do Passaúna, temos a bacia do Rio Verde, temos a bacia do Sungui,
Então, nós temos inúmeras outras ações aí que devem ser feitas em relação a ICMS ecológico. Legal. Daqui a pouco, Cláudio Campos vai estar aqui falando sobre as últimas notícias dos municípios da região metropolitana, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Fazenda Rio Grande. Vamos fazer aí um geral aí sobre as últimas notícias desses municípios. Você estava falando, né, mandou uns comentários aqui sobre a legislação municipal Campo Magro no que se diz respeito ao salário, ao subsídio do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Você poderia explicar um pouquinho as alterações que veio ocorrendo ao longo dos anos? Lembrando que nós temos a Lei 505 de 2008, que tinha um salário, daí depois veio a 753 de 2012, houve um reajuste, daí veio a 933 de 2016, que alterou para o salário atual, que é de 20.800, secretários 9.750, e daí chegamos a 934 de 2016, que teve uma pequena alteração no parágrafo 1º, no artigo 1º, em seu parágrafo 1º. O que você pode comentar sobre essas alterações aí? Então, começando com a lei inicial ali, a primeira que você comentou, foi de autoria de alguns vereadores, mas assinado à época, então, pelo vereador Arley, né? E lá dizia os valores quantitativos de cada, tanto do prefeito, do vice-prefeito, né? E secretários. Bom, lá no seu artigo 1º... Artigo 1º, parágrafo 1º, isso. Ele comentava que a lei subsequente seria o quê? Seria de autonomia do Poder Legislativo. Então, é o Poder Legislativo que teria que propor a lei para fazer as adequações salariais, seja do prefeito, do vice-prefeito e secretário. Posteriormente, foi a segunda lei que você mencionou, ela seguiu o mesmo rito. Então, ela também mencionou a mesma situação. Ela continuou a dizer que o salário do prefeito, do vice-prefeito e secretário seriam encaminhado pelo Poder Legislativo. Depois, na sequência ali, assim sucessivamente, a última lei que... Eu vou ler aqui a última lei. Por gentileza. Os subsídios fixados por esta lei serão atualizados os meses de janeiro de 2018, 2019 e 2020 com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. A título de revisão de caráter geral anual, devendo ser procedida mediante edição de lei específica de iniciativa do Poder Executivo. Aqui é o ponto que você está falando. Aí é o ponto. Que nas legislações anteriores falam que de iniciativa do Poder Legislativo. Então, daí essa é a questão. Então, todas as leis anteriores falavam que era iniciativa do Poder Legislativo. Na do ano passado, ela passou a dizer que era do Poder Executivo. Bom, aí tem duas análises a ser feitas. A primeira é, se era competência do Poder Legislativo, ou ele o fez, na exposição de motivos, que eu não conheço a exposição de motivo, na exposição de motivo, deve estar, acredito eu, o porquê que se houve essa alteração de nomenclatura, que se passou do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Talvez, na interpretação dos pares daquela casa, chegou-se à conclusão que essa lei ela deveria ser melhor adaptada para que o Poder Legislativo pudesse trabalhar esse aparato total aí, né? Mas, se não o fez, há uma outra dúvida, né? Se não foi o Legislativo, foi o Executivo, na minha visão, ela se torna nula de pleno direito. Ou seja, seria uma lei inconstitucional. Até porque nenhuma das leis que estão aí, ela revoga no seu artigo penúltimo ou último ali, as leis anteriores. Ela simplesmente, fala no caput, do artigo 1º lá, né, na cabeça do início da lei lá, dizendo que passa a vigorar a partir do dia 1º dos anos subsequentes, seja lá 2017 a 2020, e assim sucessivamente aos anos anteriores. Então, essa é uma observação que a gente faz.
Claro que, se ela foi feita pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, encaminhada pelo Poder Legislativo, e feita essa alteração com a sua exposição de motivo, que acredito que deve estar lá na Câmara de Vereadores, né? Há essa adequação. Se não fez, na minha visão, essa lei, automaticamente, ela se torna nula de pleno direito, e daí há uma pergunta no ar, né? Que eu não quero se calar. Como fazer com essa lei, né? Que se ela é nula, então até os valores que estão sendo pagos a título de subsídio ao prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, também... Na minha visão, enquanto o senhor como doutor, né, eu acho que essa lei ela voltaria ao status quo. Exatamente, a gente voltaria a 933/2016, né, no caso. Então, e daí o salário a ser percebido, tanto pelo prefeito, pelo vice-prefeito, né, e pelo secretário, seria aquele à época. Então, é claro que essa análise mais aprofundada, a gente está apontando o que está na lei, qualquer um pode visitar o site da Câmara de Vereadores lá e verificar no site da Câmara de Vereadores, todas essas leis que estão citadas, elas estão lá na sua integralidade. Então, qualquer um pode fazer a leitura e a interpretação. Nós, enquanto geógrafo, temos uma visão mais direcionada aos focos específicos, conseguimos visualizar essa situação. Talvez, não sei, mas talvez os vereadores, quando aprovaram a lei, não fizeram esse paralelo em relação à lei anterior e à lei posterior e verificado esse artigo. Lembrando que teve 3 vereadores que não votaram na época, né? 3 vereadores que acredito que também na ata daquela casa, juntamente com os demais documentos que fazem parte do acervo daquela casa de leis, a exposição de motivos do porquê que esses vereadores não aprovaram à época. Até porque eu não acompanhei essa votação à época, né? Então tive a curiosidade de levantar essas leis e vim ao programa aqui fazer uma consideração, até porque está tendo na mídia aí, nos meios sociais aí, uma grande repercussão em relação de por que o prefeito recebe isso, o vice-prefeito, o secretário e assim por diante. Então a gente foi se aprofundar na legislação para poder buscar esse subsídio. Então nós conseguimos identificar isso e convido a todos que visualizem o site da Câmara de Vereadores e busque essas leis aí e faça a sua interpretação mais aprofundada caso a caso. E na sua opinião, em relação, falando ainda de salário, a gente vê vários municípios do Brasil aí, né, que tem redução de salários. Alguns juristas, né, algumas pessoas, operadores do direito, defendem que não é possível se reduzir salário, porque tem aquele dispositivo da Constituição Federal que diz que o princípio da irredutibilidade do salário, né? Uhum. Também há outra corrente que diz que não, se o próprio beneficiário está renunciando a esse direito, então não há que se falar em constitucionalidade. Qual é a sua opinião sobre esses argumentos aí? Porque há uma corrente, por exemplo, o vereador aprova a redução do próprio salário, mas depois que termina o mandato ele recorre ao judiciário para reaver as diferenças. Qual que é a sua opinião sobre essa polêmica então, aí? Até só fazendo um paralelo em relação a isso, hoje até eu estive visitando o site aí das redes sociais, verifiquei alguns vídeos até do município, não recordo qual, onde houve uma redução de salário, que os vereadores se reuniram, a população ia fazer uma intervenção junto à Câmara de Vereadores, e eles acabaram reduzindo o seu salário, inclusive ficou abaixo do teto do salário mínimo estadual, né? Então houve assim uma discrepância, até porque tem que ter o mínimo do mínimo a ser suportado. Mas a questão da redução do salário, tanto do prefeito e do vice-prefeito, acho que é chegar no consenso. Nós vivemos num momento que a crise financeira, a crise econômica está passando pelo país, né? Então acho que a gente tem que fazer um paralelo do quantitativo de quanto que um cidadão comum recebe pelo seu trabalho do dia a dia, até mesmo um executivo, um advogado, os engenheiros, entre outros, fazendo um paralelo em relação a isso. Se nós pegarmos hoje um engenheiro, que eu sou da área profissional, então minha categoria lá eu sou geógrafo, então estou vinculado ao sistema Confiacrea, né? O salário mínimo profissional, salvo engano, é 8,5 a 9 salário mínimo. Então nós temos aí os engenheiros, de uma forma geral, das prefeituras, eles recebem de 3.000 a 4.000 reais. Então, bem abaixo do teto profissional.
Claro que eles fazem os concursos e sujeito a receber esse salário aí e tal. Mas uma vez que o prefeito, o vereador e o vice-prefeito estão com esse salário, acho que caberia a eles, até questão de um consenso, a propor um projeto de lei para que pudesse ou voltar ao estado de origem anterior, que estava, acho que um teto pelo menos plausível para esse quadro de profissionais que estão aí, né? Admitindo que, como foi vinculado aí também nas redes sociais, que o salário de 20 mil, 9.750 é muito pouco, se for tratar todas as questões, eu acho assim, nós deveríamos fazer um paralelo do que cada um dos profissionais que estão lá realmente produzem para poder reverter esse salário. Então, eu comentava anteriormente com alguns colegas aí, que se o profissional está lá, vamos pegar a título de exemplo, na atual gestão foi criada uma série de coordenadorias, né? É um assunto que eu gostaria que você abordasse, lembrando que nós temos 17 secretarias, né? Até 17 já instaladas, né? Contando isso com uma procuradoria, né? Procurador-geral é um status de secretaria, e daí tem as coordenadorias, né? Que com as coordenadorias você pode chegar até 27, né? E lembrando que nós temos a coordenadoria institucional, que está dentro dessas secretarias, e daí essas 10 a mais que o prefeito pode criar, ele não precisa de aprovação do legislativo, né? Porque a lei que passou lá, que remodelou a estrutura administrativa e funcional da prefeitura, levou no caso, a possibilidade do prefeito, independentemente de anuência dos vereadores, fazer uma lei, instituir coordenadorias e também excluir, acabar com coordenadorias a hora que ele quiser. Então, o que você acha? Eu acho que é um poder desnecessário, e eu acho que o município não comporta toda essa carga aí, né? Toda essa quantidade aí de secretarias aí, né? Em relação à questão das secretarias propriamente dita, né? Eu verifiquei lá, acompanhei a parte da estrutura, mas eu vejo assim, tem inúmeras secretarias que foram criadas e tem as diretorias, mas fazendo esse paralelo que a gente estava comentando em relação ao quantitativo financeiro a cada um. Se nós pegarmos e visualizarmos as atribuições postas para cada secretário, ou cada secretaria que está lá, ou cada coordenadoria, a gente vai ver, se fizer uma análise mais aprofundada, sobreposição de atribuições. Então, a gente pode pegar a secretaria A, secretaria B, C e D lá, e pegar até mesmo essas coordenadorias, seja institucional, seja a de tem uma de georreferenciamento. Georreferenciamento de imóveis, que essa eu quero pontuar, essa questão. Mas essas coordenadorias que foram criadas, tem uma série de atribuições que elas são sobrepostas uma a outra lá. Então, você consegue visualizar que algumas atividades ou atribuições que estão postas lá, que também cabe a outra secretaria. Eu vejo que o salário posto com esse status de coordenador para secretário, a lei também diz lá, na sua criação lá, que ela tem validade por 1 ano, né? Eu acho que, tudo bem, se não há o entendimento da atual gestão de remodelar ou voltar ao status quo em relação às secretarias, mas eu acho oportuno que a Câmara de Vereadores solicite ao Executivo, né, e aos secretários de uma forma geral, que apresente um relatório trimestral. Lá diz que tem N atribuições e que ela poderá, como você mesmo disse, pode ser extinta a qualquer momento. Se foi criada uma coordenadoria e ela não está exercendo o seu papel dentro daquelas atribuições postas naquela lei que foi criada, eu acho que os vereadores também podem sugerir ao Executivo para que ou ela se faça uma adaptação àquilo que foi proposto ou a sua extinção de imediato, né? Em relação a de georreferenciamento especificamente, eu só coloco assim, que algumas, tanto coordenadoria como secretaria, são algumas atribuições que precisam ser de profissionais devidamente habilitados. Do georreferenciamento de imóveis, como foi colocado de forma superficial lá, tem algumas atribuições, de georreferenciamento
o georreferenciamento não do imóvel, mas o georreferenciamento da forma geral, precisa ter profissionais qualificados. Então, esses profissionais, seja engenheiro civil, tem que ser técnicos que respondam por essa área. Tem que ser um geógrafo, tem que ser um cartógrafo, um engenheiro cartógrafo, um engenheiro de geodésia. Então, ou seja, todos os profissionais que estão lá dentro de um rol de profissionais que estão dentro do sistema Confecrea, que têm atribuições legais para tal fim. Então, se tiver qualquer atribuição técnica, não administrativa, política administrativa. Então, se for uma atribuição política administrativa, ou seja, dar um despacho no ofício, dar um encaminhamento no documento, isso não é atividade técnica. Mas a partir do momento que um profissional estiver lá dando parecer técnico em relação à área, isso é uma atividade técnica. Aí lá tem que ter um profissional devidamente habilitado para tal. Então tem que ser um profissional ou do sistema Confecrea ou um profissional que seria lá do CAL hoje, que é o CAL sai. Os arquitetos saíram do sistema CREA, né, Confecrea, então tem lá os seus profissionais que alguns deles têm atribuições para tal. Então, de uma forma geral, eu acho que o salário em si, ele tem que ser revisto nessa situação. No caso das coordenadorias, as que estão criadas já estão implantadas, eu acho que deve-se ter esse acompanhamento, esse monitoramento, e se o atual prefeito, junto com a sua equipe administrativa, achar por bem criar as novas coordenadorias, que está previsto na legislação, que foi dado a ele essa condição de gestor municipal de criar e extinguir, que seja tratado com cautela e seja visualizado e analisado de forma sistemática, né? Quanto que isso vai dar impacto na receita do município. Por mais que a gente tenha lá um orçamento, se eu não me engano, 59 milhões, se eu não me engano, esse 63, 64 milhões, que eu não acompanhei essa parte orçamentária, mas que seja 60 milhões aí para dar um dado numérico significativo. Se você acrescentar na folha de pagamento mais 3 ou 4, 5 coordenadorias, então com uma folha de pagamento 9.750, então se for 10 meses já são 97 mil. Então 100 Sem mil... contar a estrutura que essa coordenadoria pode carregar. Então, né? a exemplo disso, a gente pode verificar na própria reestruturação, na remodelagem. Nós tínhamos algumas estruturas da prefeitura que agora vai ser remanejada, né? No caso, a exemplo, a Secretaria da Agricultura, que tende a ir para o novo endereço, na entrada do Bom Pastor ali, né? Então, mesmo assim, ela saindo lá de baixo, ela vai ter que ter uma nova reestruturação administrativa, porque para poder operacionalizar aquilo, precisa de quadro humano. E isso automaticamente vai dar um impacto na receita que não estava previsto anteriormente, né? Vamos chamar o Cláudio Campos, jornalista Cláudio Campos, presidente da Associação Comercial, Indústria e Turismo de Campo Magro. Boa noite, doutor Rafael. Sérgio Leite, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aí, todas as segundas-feiras, né? E hoje com essa honra de estar aqui na TV Transamérica. Também o boa noite para essa galera que está em casa, que nos acompanha todas as segundas-feiras aí com um grande número de espectadores, na verdade. E hoje, estreando aqui, para nós é uma grande honra, de fato. Cláudio Campos, recebemos hoje o jornal Folha de Campo Magro, temos lá algumas notícias. Temos ali, em Almirante Tamandaré, ali, o clima parece que já se acalmou. A gente viu alguns membros que eram da oposição hoje já estão mais calmos, fazendo parte da atual gestão. Campo Largo, parece que o prefeito conseguiu dominar a rédea lá. Fazenda Rio Grande tem um pouco de tensão, a gente viu lá algum movimento lá de insatisfação quanto à praça pública, tudo. O que dá para falar no panorama geral da nossa região metropolitana aí? Olha só que interessante, começando por Almirante Tamandaré, parabéns para toda a equipe, para o prefeito Gerson Colodel, que realmente conseguiu administrar toda aquela questão que virou uma grande polêmica com relação aos salários, aumento de salários já no início do mandato, e realmente conseguiu administrar. Você pode ver que hoje Almirante Tamandaré já está em uma calmaria, em águas tranquilas. Parabéns a toda a equipe e, de fato, o Gerson vem fazendo um serviço muito interessante. Se aproximou da comunidade, trouxe para perto de si os formadores de opinião, pessoas, lideranças, na verdade, da comunidade, que bem sabemos que existem lideranças e fortes, na verdade, que brigam pelo bem de Almirante Tamandaré.
E Gerson está conseguindo acolher e trazer essa galera no entorno da sua administração. Parabéns, eu acho que me surpreendeu, na verdade, porque todos nós sabemos como iniciou essa gestão, onde de fato o aumento de salário repercutiu. Mas enfim, pode ver que souberam conduzir essa situação e já está muito tranquila. Então parabéns a toda a equipe e olha, e vai sim fazer uma boa gestão. Promete essa gestão de Gerson Colodel. E o que podemos destacar aí em relação a Campo Magro, amanhã nós temos uma situação aí meio tensa aí na Câmara Municipal. Temos uma denúncia que foi formulada, não temos maiores informações, mas foi formulada uma denúncia em relação a uma possível abertura de CPI por prática de crime de responsabilidade pelo atual prefeito. Vivemos aí uma tensão, você vai estar lá cobrindo aí essa situação. O que você pode comentar sobre isso daí? Olha só, é impressionante como apenas 60 dias de mandato, é impressionante, nós observamos toda a região metropolitana e de fato o Campo Magro merece um troféu. Nós não preparamos aqui, mas merece um troféu. Vamos pensar no troféu aí. Porque realmente é impressionante, dentro de 60 dias, quanta coisa aconteceu, ao ponto de estar aí agora essa CPI. Agora vamos ver, vamos de fato observar, e os vereadores, eu até vou chegar mais próximo ali, viu, vereadores? Existem elementos suficientes aí para, de fato, essa CPI ser instaurada. Vamos ver o que exatamente, que rumo os vereadores vão tomar. E olha só, não são coisas tão simples assim, não. Existem situações ali delicadas, erros mesquinhos, na verdade, que não deveriam ter ocorrido, mas ocorreram. O fato é esse. E agora? Então vamos ver. Nesse momento os vereadores crescem. Sabemos que a Casa de Leis, de fato, desempenha um papel importantíssimo no município, na cidade, mas agora chegou o grande momento da Câmara de Vereadores mostrar realmente o seu trabalho. Estaremos lá, sim, cobrindo, estaremos entrevistando, se for o caso, os demais vereadores. Acreditamos que a Câmara de Vereadores estará lotada. E eu acredito, sim, porque não significa que votar estará condenando o prefeito. Não, abertura de CPI não significa que o prefeito esteja condenado. Não, simplesmente investigar, né? Exatamente, esse é o papel da CPI. Então, nós esperamos que, de fato, os vereadores aí cumpram o seu papel, analisem bem a situação, embora ouvi dizer por aí que o prefeito está tranquilo. Será que negociou com a galera já? Poxa, enfim. Mas estamos aí aguardando. Amanhã o clima será, no mínimo, de tensão em Campo Magro. Câmara Municipal lotada, então. Câmara Municipal lotada. Aproveitando, Fazenda Rio Grande. Olha só, Fazenda Rio Grande, Wozniak, impressionante como muda o quadro, não é mesmo? Tudo estava para Dr. Nassib durante as eleições, que vinha se despontando aí, porém a desorganização era muito grande, né? E Wozniak administrou essa campanha com organização, obviamente, bem administrada, com boa coordenadoria. Chegou lá, é o prefeito. Já uma série de situações vem ocorrendo. E existem nomes crescendo e aparecendo agora. E um deles é Ricardo Miranda. Ricardo Miranda, que é jovem, empresário e tudo mais, nunca esteve tão falado quanto agora na Fazenda Rio Grande. Impressionante. E ele está em todas, ele sempre esteve na mídia, em todos os lugares, em todos os eventos, participando e tudo mais, é jovem ainda, inteligente, e pode despontar aí como uma grande possibilidade para a Fazenda Rio Grande. Então, Wozniak, se não ajeitar a casa agora, porque já tem elementos suficientes aí para se trabalhar até final do ano, hein? Já criou-se uma série de situações na Fazenda Rio Grande, onde até final do ano tem pano para manga. CPI também lá? Olha, é muito provável. Alguns vereadores estão se mobilizando, é claro. Existe também um movimento popular. Sabemos que houve uma grande parada da população em frente à prefeitura uns dias atrás. E, obviamente, existem alguns vereadores interessados em CPI também. Então, Wozniak com as barbas de molho. Continua aqui, Cláudio.
Importante esclarecer que essa primeira votação sobre o CPI demanda maioria, né, Sérgio? Maioria simples e não é reconhecimento de culpa ou não, né, do denunciado. Então amanhã, na realidade, não vai se decidir nada definitivo, só vai se decidir se o processo vai adiante ou não. Né? Essa questão da admissibilidade, né, ela, claro, vai passar para a percepção dos vereadores, do quadro de vereadores, dos 11 vereadores, né, como disse o Cláudio Campos aí, uma análise mais aprofundada de mostrar se realmente os vereadores estão a par da situação posta, né, e se estão, quais serão as medidas cabíveis que deverão ser tomadas. Eu acredito que cada vereador que está lá, ele representa a sociedade, ele representa os seus eleitores, né, ele representa o município de Campo Magro. Antes de mais nada, ele representa a todo o povo campomagrense. Então, uma vez posta um requerimento para que seja analisada a admissibilidade ou não disso, isso vai repercutir muito em Campo Magro, região metropolitana, ou seja, no estado do Paraná, quiçá no Brasil. Uma vez eles analisado essa questão e dado o seu voto, que o voto vai ser aberto, né, doutor? O importante se a transmissão fosse ao vivo dessa sessão, né? Se a Câmara Municipal disponibilizasse uma ferramenta, né? O Cláudio Campos vai lá transmitir mais da própria iniciativa dele, né? Uhum. Que a gente dando um apoio aí para que se torne transparente, mas infelizmente hoje a Câmara Municipal não dá estrutura para fazer esse tipo de cobertura, né? Percebe-se que não há essa preocupação. Não há essa preocupação em fazer Por mais que tenha sido falado em sessões anteriores que eles falaram que iriam fazer transmissões ao vivo, mas ainda estamos carentes disso daí. Eu acho que nessa questão da transmissão ao vivo, né, doutor Gozelli, necessita de uma logística, né, em relação a isso, a implementação de alguns equipamentos que deve ser adquirido, né, para poder implementar a sessão. Mas independente disso, eu acho que amanhã os vereadores estarão lá, os 11 vereadores, analisando esse caso concreto e mostrarão para a sociedade qual realmente é o seu papel junto àquela Câmara de Vereadores. Lembrando que, seja o voto a favor ou contra que eles der, vai repercutir na sua base eleitoral. Isso, o reflexo se dará talvez não nesse momento, mas no momento futuro, quando algum pleitear sua reeleição ou não, porque eles terão que passar em diversos momentos. Esse é um dos primeiros momentos que o vereador vai estar presente numa situação, num requerimento posto, nesse caso específico, contra o atual gestor, o prefeito, né? Mas é uma situação que, em algum momento, surgirão novas situações que os vereadores terão postado a se posicionar, seja diante das câmaras ou seja nos bastidores, né? Então, acho que os vereadores estão lá, devem se preparar para tal, estudar esse caso. Ler o conteúdo da denúncia. Ler o conteúdo, interpretar. Tentar passar para a população o que está exatamente acontecendo, né? O que está acontecendo, e daí, ao fazer o seu voto, fazer com segurança e que possa refletir à sociedade campomagrense, né, o que eles realmente estão fazendo lá junto àquela Câmara de Vereadores, naquela Casa de Leis. Cláudio Campos. Eis a questão. Lê o conteúdo da denúncia. Eis a questão. Lê o conteúdo da denúncia. Muitos se apegam mais nesse momento à proposta. Que proposta veio? Não sabe nem exatamente. Isso é delicado. Nós já vivemos situações delicadas. Não é Campo Magro, não é o único lugar. Em todos os lugares acontece assim, onde o prefeito realmente consegue ter as rédeas, né? Segurar a galera ali nas rédeas, e eu acho que não é por aí. Chega um determinado momento onde, de fato, os vereadores têm que se posicionar assim, têm que desempenhar seu papel, porque a comunidade, porque a população está de olho, sim. Então é importantíssimo o vereador se posicionar e saber exatamente o que está votando, porque os itens colocados ali são sérios. Então é o que nós esperamos. Aliás, o que a comunidade espera. Nós estaremos lá desempenhando o nosso papel, prestando serviço. O programa Verdade e Expressão estará prestando serviço à comunidade. E eu acho que ganha em Campo Magro. O Davi Taborda, lá de Almirante Tamandaré, que temos o Movimento Popular Povo no Poder, mandou aqui uma mensagem para a gente, dizendo que teremos uma assembleia lá,
quarta Assembleia Popular, no bairro São Francisco, dia 28 de março, às 19 horas. Isso aí, doutor, me permita uma parte. Parabéns aí ao Davi Taborda, toda essa equipe, esse time que nós conhecemos, que realmente está sendo visto como uma grande voz dentro de Almirante Tamandaré. Eis a questão, eis o diferencial de uma cidade, onde a população se mobiliza de forma organizada, e aí impunha essa bandeira, na verdade. Hoje o movimento popular em Almirante Tamandaré tem um certo respeito, sim, e é uma grande voz. No passado talvez não foi, hoje é uma grande voz. Legal, Cláudio Campos, obrigado aí. Eu é que agradeço. Olha, tem inúmeras mensagens aqui, obviamente que eu não vou ler de ninguém para não cometer, não pecar e esquecer o nome de alguém. Mas um grande abraço a todos, muitas participações mesmo. Estamos aí numa nova fase com o programa, logo estaremos trazendo sempre novidades, reportagens externas e tudo mais. E é por aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E amanhã o pessoal aguarda você lá, né? Opa! Será que aguardam mesmo? Mas estarei lá. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor, mais uma vez. Sérgio Leite, para finalizar, o que falar desse tipo de movimento, o movimento popular, o povo no poder, em Almirante Tamandaré, que começou antes das eleições e parece que vai, inclusive com participação até da promotoria lá do Almirante Tamandaré nas reuniões. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de iniciativa aí? Eu acho que a questão do movimento popular, ele, no caso de Tamandaré especificamente, né, ele vem ganhando força. Eu acredito que não só os movimentos populares, mas eu acho que nós precisamos resgatar, doutor Guazé, uma questão muito importante na época que o meu falecido pai ele atuava também, juntamente com a comunidade, resgatar as associações de moradores. Porque as associações de moradores, em especial em Campo Magro, ela está muito desfocada. A maioria das associações de moradores estão inativas, não estão operantes, né? Então, fortaleceria esses movimentos. No caso, o movimento popular lá de Almirante Tamandaré, uma grande repercussão, porque também, como o doutor colocou, tem a participação do Ministério Público. O Ministério Público participando dá legalidade na situação posta, né? Dá maior envolvimento daqueles que fazem parte da gestão pública e administrativa daquele município. Igualmente, deve ocorrer aí em Campo Magro nos próximos anos, né? Eu acho que essas iniciativas populares, ela vem, na realidade, democratizar. Nós vivemos num momento democrático, onde nós temos que expor as nossas opiniões, as nossas críticas, nossas sugestões, tentar melhorar o sistema político administrativo, né? Tanto lá em Tamandaré, como está acontecendo, eu acompanhei alguns dos seus programas, algumas matérias vinculadas aí no site, nas redes sociais do Movimento Popular. Parabenizo todo o pessoal lá envolvido, em especial o Ministério Público, por estar atuando constantemente. Verifiquei que também há uma participação expressiva em alguns momentos de alguns vereadores daquele município. Sim. Né? Então, acho que isso é importante. Igualmente, acho que deve acontecer aqui em Campo Magro. Só fazendo um paralelo em relação a isso, eu trago a questão das audiências públicas. Normalmente, as audiências públicas, né? Ela não tem o número suficiente, então as pessoas devem participar com maior plenitude nessas audiências. Sérgio, obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado pelo prêmio aí. Agradece ao mestre Keng. E estamos à disposição aí para outras entrevistas aí. Eu que agradeço você, toda a estrutura da televisão, o corpo técnico e administrativo que deu todo o suporte técnico e logístico para essa cobertura dessa entrevista. Muito obrigado. Legal.